E vamos agora para o módulo seguinte, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 25, em torno da fixação mental. O mentor que acompanha André Luiz neste livro é o Aulus. O Aulus está apresentando dois temas que eu selecionei neste capítulo: ideia fixa e estagnação da vida mental. Nós não conhecemos a fundo tudo que ocorre e tudo que ocorreu em vidas passadas em nós. Mas sabemos que algumas ideias, elas se apresentam pelo nosso inconsciente. Eu tenho muitas vidas, eu tenho muitos hábitos, alguns hábitos positivos, alguns progressos espirituais que eu conquistei, outros não. Essas outras características, facetas em mim, elas se apresentam aqui agora no consciente. Quando elas se apresentam, das facetas que eu não consegui superar em vidas passadas, elas se apresentam, muitas vezes, no campo da ideia. E estas ideias, elas representam o progresso ou o retrocesso. Então, quando eu me fixo numa ideia de baixo teor, tal ideia, tal ideologia, tal concepção, tal mentalidade, não representam o Evangelho de Jesus, não representam a autoiluminação. Essas ideias eu devo observar em mim. E é muito interessante, porque tais ideias tentam reproduzir o que eu fui no passado. E a dinâmica da vida é justamente nós vivermos, conforme Paulo colocou, a terapia do esquecimento, que a reencarnação gera essa terapia do esquecimento, para que possamos nos renovar e seguir adiante. Então, a ideia fixa, para que ela seja superada, uma monoideia, uma cristalização mental, para que eu possa superar tais obstáculos que eu criei em vidas passadas, no silêncio do dia a dia, no meu comportamento, nas minhas meditações, algumas ideias, sugestões se apresentam no meu psiquismo. Aí eu devo discernir, isso pode, isso não pode. Mas me dá um exemplo dentro da doutrina espírita que eu possa fundamentar esta orientação do nosso mentor Aulus, do livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele fala a respeito da ideia fixa, como superar. Essa ideia fixa é minha ou do obsessor, ou de um espírito infeliz? Como é que eu vou superar estas sugestões? Como é que eu vou discernir? Existe uma questão que eu vou pedir para o Paulo ler, 464 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta que como devemos proceder quando existe uma sugestão em nosso mundo mental. É próximo disso. E a resposta diz o seguinte: estudai o caso. É isso aí, estudai o caso. Quer dizer, estudai a vida, estudai o pensamento. Devemos estudar nós mesmos. É uma espécie de auto-investigação. Investigar as reações mentais que nós temos, o que está operando no nosso psiquismo. Eu vou pedir para o Paulo ler, porque vai fundamentar a respeito da ideia fixa. Pois não, Paulo? Parte segunda, da vida no mundo espiritual, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou um mau espírito? Examinem bem o assunto. Os bons espíritos aconselham apenas o bem. Cabe-lhes distinguir. Muito agradecido, Paulo. Muito agradecido. Vocês percebem como é importante nós estudarmos a vida, estudarmos os pensamentos que norteiam, que acontecem em nosso psiquismo, em nosso mundo mental? Porque tais pensamentos, primeiro, podem ser de vidas passadas, em que nós não superamos velhos hábitos, e esses hábitos
eles se apresentam através de ideias, sugestões, ou pode ser também uma sugestão de um espírito infeliz, que está nos conduzindo a uma ideia, a alguma ideologia, alguma mentalidade, que são comportamentos inferiores, de imperfeições. Então, quando eu observo o meu dia a dia, eu tenho uma ideia que está se fixando, ela me aprisionou. Pode ser um comportamento de vingança, pode ser um comportamento de ciúme. Essas ideias, elas perigosamente, elas podem me conduzir a uma atitude no mundo concreto. Eu estou no mundo abstrato, estou lá, sozinho na vida, no meu dia a dia, pensando naquela ideia. Se esta ideia ela não for diluída, claro, a partir do princípio que esta ideia é uma ideia contrária à harmonia do universo, é contrária ao Evangelho do Senhor Jesus. Se esta ideia eu não consigo diluir pelas orações, pela força da caridade, pelos hábitos da autoiluminação, se eu não consigo superar tais ideias, certamente essas ideias elas vão sair perigosamente do mundo abstrato, do mundo imaterial da minha mente, e vão mergulhar no mundo concreto, no mundo objetivo. Saiu da subjetividade e entrou no mundo objetivo. Eis aí a preocupação que devemos ter. Então, o Paulo está falando que existe a questão 461. Pode ser, Paulo, do livro dos Espíritos que o Paulo vai apresentar, que é mais um conteúdo que vai nos ajudar a entender esta orientação do Aulus, a respeito da ideia fixa. Pois não, Paulo? É no mesmo capítulo, tá? Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que lhe fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que surgem em um primeiro impulso. Mas não há grande interesse nessa distinção, e é muitas vezes útil não saber. Assim, o homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o faz naturalmente. Se optar pelo mau caminho, sua responsabilidade será maior. Muito bom, Paulo. Muito bom. Então, irmãos, conforme Paulo leu, existe uma complexidade das questões do pensamento. Mas o importante para a nossa formação espiritual, se porventura, no meu dia a dia, semanas, eu estou com alguma ideia fixa, primeira coisa que devemos desenvolver, se reconhecer como necessitado. Vou conversar com o Pai da vida, vou orar de coração para que essa ideia, considerando que essa ideia é de baixo teor, é uma ideia que está impregnada com as minhas imperfeições, então eu vou orar. Outra coisa importante para superar essa ideia fixa, desenvolver atividades intelectuais no caminho do bem, leituras edificantes, procurar ser útil, procurar desenvolver a caridade fora e dentro, isto é, fora no sentido de auxiliar as pessoas, dentro é a reforma íntima. Você, quando se reforma, existe a caridade dentro. Você está melhorando os seus hábitos, a sua vida, e, por sua vez, aqueles que vivem com você vão sentir algo diferenciado, você está mais sereno, mais suave. E o segundo tema do livro Nos Domínios da Mediunidade, segundo módulo, capítulo 25, nome do capítulo, em torno da fixação mental, lembrando que todos estes livros foram psicografados pelo nosso inesquecível Chico Xavier, ditado pelo mentor André Luiz. O Aulus fala a respeito da estagnação da vida mental. Estagnação da vida mental neste capítulo. E é interessante dizer que, quando nós vivemos uma vida ociosa, um vazio existencial, devemos fazer uma leitura diferenciada. Isto é, se eu estou vivendo uma certa estagnação da vida mental, ou um vazio existencial, a vida está me convidando a superar tais obstáculos. Primeira coisa, essencial, nomear Jesus como seu orientador. Ter um mestre para que você possa aprender a dialogar com as suas profundezas. Nós não dialogamos com as nossas profundezas. Então, primeiro, nomear Jesus como orientador da nossa vida.
de forma filosófica, religiosa, de forma que você ache melhor. O importante é Jesus estar em nosso íntimo. Segundo, desenvolver a beleza do conhecimento espiritual, leituras edificantes. Terceiro, entender que você pode desenvolver, para superar esta estagnação da vida mental, você pode desenvolver a segunda natureza. Vocês já ouviram falar a respeito? Olha que interessante, a segunda natureza. Esta tese é do mentor Emmanuel. Está prevista no livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Eu acredito que seja na questão desse livro, esse livro são perguntas e respostas. Eu acredito que seja na questão 247, mas não tenho certeza. Mas é interessante que o Emmanuel, ele apresenta para todos nós um remédio de natureza espiritual. Qual seja? Ele diz o seguinte, eu já até mencionei aqui em outros encontros, a disciplina antecede a espontaneidade. Vou repetir, a disciplina antecede a espontaneidade. Se a minha espontaneidade, ela está se curvando a uma estagnação da vida mental, eu não posso deixar que esta espontaneidade possa determinar meu destino. Eu devo antecipar com a disciplina. Percebem, amigos, a inteligência de Emmanuel? Quando eu coloco a disciplina à frente da minha espontaneidade, que essa espontaneidade ela é desequilibrada, se for equilibrada, não tem nenhum problema. Se for equilibrada, ela deve acontecer. Eis aí a necessidade de você estudar a vida, discernir, ponderar. Se a minha disciplina antecede a espontaneidade, eu vou superar essa estagnação da vida mental. O meu espontâneo seria o quê? Uma vida ociosa. Eu sou contrário a qualquer valor sagrado. Eu sou contrário a qualquer valor que possa enaltecer o meu espírito para a vida imortal. Se eu sou contrário a tudo isso, eu estou vivendo uma estagnação da vida mental. Preciso antecipar os meus atos com a disciplina espiritual. A disciplina antecede a espontaneidade. Perceberam? O jogo de ideias, a inteligência de Emmanuel, e ele vai mais longe. Ele diz o seguinte, se você tornar um ato, a disciplina em Cristo, a disciplina no Evangelho, você cria a segunda natureza. Esta segunda natureza, ao longo da vida, ela vai ganhando vida. É uma espécie de batismo, lá do João Batista, o cristianismo primitivo. O João batizava. Esse batismo, ele acontece em nossa mente. Quando você desenvolve esta segunda natureza, você está vivendo uma vida de fecundação, está criando algo em você. Esta segunda natureza, ela vai crescendo, ela vai se tornando gigante em você, ela vai embelezando a sua alma. Em um dado momento, essa segunda natureza, que ela nasceu pela disciplina espiritual, ela nasceu pela força da disciplina espiritual, esta segunda natureza, ela vai sobrepor a primeira, que está querendo determinar a estagnação da sua vida mental. Resumindo, como superar uma estagnação da vida mental? Segundo as colocações do Aulus no livro Nos Domínios da Mediunidade. Primeira coisa, nomear o Cristo como seu orientador da sua vida. Procurarmos sempre os valores sagrados. E a orientação de Emmanuel. A disciplina antecede a espontaneidade.